Deus não vai dar prova além daquilo que nós possamos suportar. Senão ele seria mentiroso, a sua palavra não seria verdadeira. E eu trabalhava muitos anos como pedreiro, muito tempo, a minha profissão é pedreiro, eu tenho profissão de pedreiro na minha carteira, profissional de piso, de ladrilho, tudo que você pensa de obra. E diziam que era bom pedreiro, porque geralmente quem faz nunca diz que é bom, tá? Quem vai ter que dizer é quem tem o serviço. Mas grande luta, dificuldade, vida sentimental lá embaixo, zerada já, mais ou menos uns 6 anos, 7 anos já. Nós passamos uma dificuldade muito grande, o nosso casamento esfriou bastante, a questão de marido e mulher. Mas nós éramos firmes na igreja. Caminhava como um casal de obreiro, aparelhado, engravatado, preparado para a obra, mas por outro lado, muito dependente ainda, muita carência do outro lado, muita dificuldade. E a gente não entendia nada, mas era valente. Tinha culto 4 vezes por semana no templo, estava 4 vezes no templo lá, louvando a Deus, dando glória, pregando, falando línguas estranhas, mas com dificuldade. E a gente não entendia. Por que isso? E a vida vai sendo levada, vai passando os tempos. E a gente trabalha com alguns pastores e vai para outra igreja e vai para outro lugar, e chega no outro lugar, é bênção de Deus. A gente diz, por que isso, meu Deus? Eu estou passando por uma luta, uma dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade pessoal, mas tu me usa. Por que tu me usa para edificar vidas e a minha vida está com dificuldade? Mas hoje eu entendo. Por que isto? Há um tempo que você vai buscar com muita dificuldade, mas você é fiel. Sabe por quê? Porque vai vir um tempo de deserto verdadeiramente. E é nesse tempo de deserto que você vai estar alimentado para suportar essa dificuldade. Quem já esteve no Ceará, por lá lá para, acho que a pastora já teve, o pastor Ia já teve lá fora em Israel, em outro país, atravessou o deserto. E diz que tem um camelo lá, né, que o camelo bebe água, ele enche ele tem tipo um local no seu corpo, que ele armazena muita água. E ali ele bebe, ele enche a sua barriga de água, e os seus que vão ali, aqueles que vão cuidar dele, que cuidam dele, que vão montar, partem para o deserto com aquele camelo. E aquele camelo, ele vai no deserto, sol, calor, escaldante, de noite frio, segundo os historiadores dizem que o deserto à noite é muito frio, de noite, eu não sei quantos graus abaixo de zero, de dia está aqui como em Niterói agora, 50 graus, 60 graus, né? O bom é que a gente entra aqui e não sente isso, né? Eu estou sentindo calor porque eu estou nervoso. Então, você entra aqui e sente esse frescor, como foi dado ontem na nossa cela, né? Esse frescor, não só do Espírito Santo, mas também do ar-condicionado que está ligado aí. E esse tempo que você está buscando a Deus, é o tempo que Deus vai te sustentar quando você está no deserto, para que você não vá se afastar de Cristo. E você vai entender isso bem depois. No ano de 2011, já terminando, que eu não vou dar muito detalhe para vocês, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, que é muita coisa. E eu quero resumir, ainda quero pregar aqui a palavra para você. No ano de 2011, mais ou menos pelo mês de agosto, me veio 3 propostas de trabalho. Casamento arruinado, doido para largar a mulher, para sair fora, porque isso já estava no seu pensamento, no pensamento meu, a realidade é essa, e você já está tendo algumas expectativas de sair mesmo, mas Deus está ali segurando, ó, não vai sair não. E tudo difícil, muito difícil, trabalhava, o dinheiro não dava para nada, o dinheiro não rendia, pregava serviço, o dinheiro não rendia. É a questão de que nós falamos ontem do ativismo exagerado, a busca tremenda ali, pelo aquele sustento do dia a dia, para alcançar
algumas coisas, você tem pendências, você aqui é pai de família, mãe de família, você tem dívidas a pagar, então você fica naquela ansiosidade de buscar o seu dinheiro, de estar pagando as suas dívidas, quer andar correto como cristão, não ficar devendo, pagando, e estar ali buscando a Deus. E saiu 3 propostas de trabalho, uma no estaleiro, uma num condomínio aqui no Niterói, em Caraí, e outra porta de trabalho em uma empresa de cervejaria. E eu fui orar a Deus, com essa luta, mas ainda tinha força para orar. E eu fui buscar a Deus. Aí o Senhor me direcionou. Meu cunhado arrumou uma porta de trabalho no estaleiro, mas demorou a sair, outra pessoa me chamou aqui em Niterói, eu vim olhar o trabalho, e eu me agradei desse trabalho. Eu achei que era a minha área, dava certo para mim, cabia dentro das minhas condições, na questão que eu conhecia um pouco de tudo, daquilo ali que seria feito no meu trabalho, no meu dia a dia. E eu opinei por esse trabalho. Aí falei com a Jusilé, minha esposa, e disse, olha, tem uma proposta de trabalho assim, assim, tem outra assim, assim, mas eu vou para esta aqui. Agora depende de você. Se você não quiser ir, você fica, eu estou indo. Foi assim mesmo que eu falei para ela. Se você não puder ir, porque tinha algumas questões da mãe, né? Tinha acabado de perder a sua mãe também. Tem muita coisa, mas então eu estou resumindo. Quando você está no deserto, nas dificuldades, vem muita coisa. Você que pode estar passando por isso, você sabe, vem muita coisa para te tirar do foco, para te tirar da vontade de Deus, para te tirar da presença de Deus. Então fique atento quando você tiver dificuldade. Fique ligado com Deus, busque discernimento de espírito, peça a Deus sabedoria. E eu disse, olha, vamos fazer o quê? Aí falamos sobre a nossa vida pessoal. Ela disse assim, com essas palavras, vamos para lá, que talvez com essa nova vida lá, uma vida financeira melhor, a nossa vida pessoal vai melhorar. Essa é a expectativa dela. A nossa vida pessoal, marital, ela vai melhorar. Todo mundo quer ter uma vida boa, irmãos. Ninguém quer ter problema. Quem quer ter problema deve ter algum problema de mente, distúrbio, né? Que ninguém quer ter problema. A gente quer viver na flauta, se puder, aquela, tudo bem, do ar-condicionado para outro ar-condicionado, sair daqui e ligar o ar-condicionado em casa. A gente quer sempre isso. A gente quer conforto. O homem, ele foi criado para ser abençoado. Só que tem algumas questões que nos levam a ter dificuldade na caminhada. E eu disse para ela, olha, então vamos para lá. Quando foi, Deus agiu em 3 meses. Quando foi outubro, novembro, dezembro nós estávamos aqui. Viemos com a mudança para Icaraí, com tudo que tinha, trouxemos tudo que podia, trouxe meu sogro também junto comigo, que o meu sogro, eu gosto muito do meu sogro, eu nunca tive problema com sogra e com sogro. Sempre os meus sogros, eles foram uma bênção na minha vida. A minha sogra era minha mãe aqui no Rio de Janeiro, tá? Ela disse que eu era o filho branco dela, e eu sinto muita saudade da minha sogra. Faleceu tem 3 anos, e ela me adotou como seu filho, como genro, ficava do meu lado e ficava contra a filha. Aí ela dizia que ela era minha puxa-saco, porque ela gostava muito de mim. O meu sogro me tem como um filho até hoje, tem 86 anos de idade e me tem como um filho. Viveu comigo aqui 2 anos, agora está lá em São Gonçalo. Então, são muitas coisas que você tem que analisar. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa dificuldade? Viemos para cá com a expectativa de que tudo melhoraria. Aí, continua na mesmice. Passou 1 ano, não foi mais para a igreja. Paramos de buscar a Deus. Principalmente eu. Parei de caminhar. Parei de estar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Parei de estar na igreja. Eu pertencia ao Centro Evangelista, se vocês conhecem aqui do lado do túnel, só que com a filial lá em São Gonçalo. Essa igreja, aquele templo enorme ali. Quando eu vim para cá, eu não quis ir para ali. Eu cheguei ali, eu não me vi ali dentro. Mas na realidade, eu já era fraco na fé. Eu já não tinha o mesmo ímpeto, a mesma decisão, a mesma força para buscar a Deus. E eu me dediquei ao trabalho.
Me dediquei ao trabalho, esqueci do meu relacionamento, do meu casamento. Passou 1 ano, 2 anos. E isso sem trair, sem pecar, vivendo a minha vida cotidiana, respeitando como esposa, sendo sustentador da casa, fazendo os meus deveres como o marido na questão financeira da casa, de manter a casa e tudo isso. E eu falando, Senhor, não tenho mais força para buscar. Parei de caminhar. Não caminhei mais. Aí passou 1 ano, passou 2 anos. Quando foi agora mais ou menos 2 anos e meio, já no mês de mais ou menos de julho para agosto agora desse ano passado, 2014. Gilcileia, acho que bem antes, eu não lembro, porque eu também não estava nem aí para onde ela estava indo, para onde ela não estava indo. Já estava vindo para a igreja, eu não estava. Eu já estava mesmo chutando o pau da barraca já. Eu não queria nem saber o que estava acontecendo. Aí eu comecei a deixar ela bem à vontade. Ela chegava, eu não falava com ela, não estava nem aí. Dava aquela questão, parece que a pessoa não está ali. Você está vivendo dentro de uma casa com uma pessoa, mas você não tem mais relacionamento com esta pessoa, não conversa mais, não sabe mais o que vai acontecer amanhã, se tem dívida para pagar ou se não tem. Mas você quer botar comida, você quer trazer o pão do sustento do cada dia. Mas a gente entende que hoje o casamento não é só isso. Eu não sei como é que a minha mãe está casada até hoje. E eu não sei como é que a minha avó ficou casada há 70 anos. Porque o povo antigo, mais antigo, vivia assim. Vivia desta forma. Eles não tinham muita comunicação, geravam um monte de filho e viviam para criar filhos e não tinha diálogo entre eles, eles não tinham ajuste, eles não tinham essa questão de discutir a relação, que para o homem parece que é chato, mas é importante para nós, para poder você equilibrar, trazer o equilíbrio e fazer que a relação cresça, que o casamento cresça. E hoje nós estamos aprendendo que casamento não vem pronto, ele é construído. Se faz. Casamento não vem pronto. O meu casamento eu achava que estava pronto. Hoje eu sei que ele precisa de ser construído. Ele precisa de relacionamento. Ele precisa ser regado. Você tem planta em casa e você sabe disso. Todo dia, talvez você molhe aquela plantinha. A não ser que seja uma planta de deserto. Você vai molhar lá uma vez. 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Mas você tem que estar sempre cuidando da sua vida sentimental, da sua vida familiar, do seu filho, como sempre é falado aqui nesse altar. Cuida da sua casa, cuida da sua família. Paulo é tão sério sobre isso, e a gente conhece isso tudo, irmãos. Biblicamente a gente conhece isso tudo. Que Paulo diz, aquele que não cuida dos seus, que não cuida da sua casa, ele é neófito, ele negou a fé e é pior do que o incrédulo. Paulo é tão sério com isso, sobre a questão da família, que ele diz, aquele que não cuida dos seus, os da sua casa, ele negou a fé. Olha só como é profundo. Ele negou a fé e é pior do que o infiel. E você vai vivendo uma vida, às vezes, vai deixando as coisas passarem, e vai vivendo uma vida dissoluta, fora da vontade de Deus, e achando que está tudo bem. Aí viemos para a igreja, louvamos a Deus, damos glória, e ainda dizemos que falamos em línguas estranhas. Mas a nossa vida sentimental está lá no zero. Aí você vai somar depois. Aí você fala assim, meu Deus, eu estava buscando tanto a Ti, mas eu não consegui enxergar a Tua vontade pela sua totalidade. Mas Tu me sustentava por quê? Por misericórdia. Não havia realmente um comprometimento geral, mas pela misericórdia de Deus, como diz o texto, é a causa de não sermos consumidos. Estamos na igreja, estamos no ativismo, estamos buscando, estamos caminhando, mas a nossa vida às vezes está lá embaixo. E nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver essas dificuldades, não conseguimos somar. E viemos para cá. Chegando aqui, ela começou a buscar a Deus, primeiro do que eu, né? E agora, no mês de outubro agora, bem
3 meses atrás. Eu estou aqui mais ou menos há 6 meses aqui na igreja. Eu mesmo estou aqui há 6 meses frequentando a igreja aqui. Ela começou a orar e entrou um homem na vida dela chamado Urias. Tá? Por isso que eu lhe digo, é importante você estar aqui. Você é uma bênção de Deus aqui nesse lugar. Você está debaixo da bênção de Deus aqui. Você está debaixo das orações de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de mulheres de Deus, de um círculo de oração que ora por você aqui. E a minha esposa ia para essa célula que eu não conhecia. E lá elas oravam, elas buscavam a Deus. Você que faz parte de célula aí, fica firme com Cristo. Fica firmado lá. Não importa o seu problema. Entrega para Deus e continua firme como um soldado fiel. Buscando ao Senhor. E ela ia para a célula e eu estava lá, não estava nem aí. E ela ia para a célula, orava, chorava, entregava os irmãos sábios que estavam participando de tudo que estava acontecendo. E ela estava decidida a separar. E eu também decidida a separar. E estava dando tudo certo. Opa, já está dando tudo certo. Ela já quer separar, eu também quero. Aí foi, o pastor Urias entrou na história e me chamou para gabinete. O pastor Urias ouviu o que queria ouvir, o que não queria ouvir de mim. Eu falei coisas, muita coisa, mas ele foi tendo paciência. E Gilcileia estava também de um lado e eu estava do outro. Ela saía e eu entrava no gabinete. Era um dia dela, no outro dia era meu. No mesmo dia dela, no outro dia era meu. E ficou essa luta. Ele aconselhando para não me largar e eu querendo largar. E ele dizia, não largue, e ele dizia, não largue, e eu dizia, eu largo. E ficamos nessa luta, uns 3 meses nessa luta. E vinha para cá para o gabinete, falava, o pastor pregava a palavra para mim, mostrava a palavra, o pastor orava comigo, o pastor falava em línguas estranhas dentro do púlpito, lá no, como é que é o nome? O gabinete. O pastor falava, e eu saía daqui com aquela postura, não, eu vou me separar. No meu coração, eu fechei meu coração, não dá mais certo, não adianta. E sabe quando foi que Deus agiu na minha vida? Quando eu entendi que eu tinha um problema. Deus só vai agir na nossa vida, principalmente se ela for sentimental, a sua vida sentimental. Isso aqui é para a área sentimental. Deus só vai agir na sua vida de cônjuge quando você ou ela, ou o marido ou a mulher, entender que tem um problema. E deixar esse problema ser tratado. Deixar esse problema ser tratado pelo Senhor, pelos líderes da igreja, pela palavra de Deus. Aí você vai receber a sua vitória. Enquanto você estiver relutando pela sua força, pelo seu braço, você não vai alcançar sucesso. Porque a nossa vitória vem do Senhor. E eu entendi que eu tinha um problema, o problema estava comigo. Aí Deus começou a tratar. Porque enquanto, amado, eu fico armado, enquanto eu estou no pedestal, enquanto eu não desço, enquanto eu acho que eu posso, que eu sei, Deus não vai agir. Deus só vai agir quando eu dizer, Senhor, toma conta. E é aquele negócio. Entrega o teu caminho, só que isso aí tem muita coisa, não é só ler. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E você vai pregar o ano todo na sua vida e não vai dar tempo. Entregar aqui é muito profundo. Não é só a gente ler. O entregar aqui é muito mais do que o que a gente pensa, do que o que a gente lê. É muito mais do que o que nós achamos. É se derramar na presença de Deus e dizer, Senhor, toma os remos da minha vida que eu não tenho mais como remar. Esse barco não me pertence mais, é tu que tem que direcionar. Espírito Santo, toma posse da minha vida e direciona de verdade, porque até então eu tenho lutado com as minhas forças e não tenho alcançado nenhuma vitória. Aí ela disse um certo dia, já estou resumindo. Ela disse um certo dia, olha, os irmãos vão vir aí, você vai estar aí? Que são muita coisa, foi muita coisa, mas se eu for falar, eu vou ficar aqui até meia-noite, que tem muitos detalhes. E eu fui e disse, vou sim. E ela ficou me cercando. Mas todo dia ela não deixou de dormir na mesma cama que eu dormia. Ela perseverou. Um dia ela se aborreceu, foi lá para a sala. Pegou o colchão dela, foi lá para a sala, não sei porquê. Aí eu no outro dia falei para ela assim, por que você foi para a sala? Eu falei, eu não mandei você sair da cama. Pode dormir aí, não tem problema não.
E ela foi lá para a sala. Não sei o que eu falei, que ela deixou ela triste, ela foi para a sala. Passou uns dias, ela disse, olha, vai vir uns irmãos aqui. No meu coração, sabe quem que iria lá? O pastor Urias. Eu falei, vai vir o pastor Urias para cá, falar aquele monte de coisa de novo para mim. Comecei a pensar, conjecturar comigo mesmo, meu pensamento. Vai me dar uma sabatina de novo. E o pastor Urias não pegava leve comigo, porque eu sou obreiro, irmãos. Eu sou obreiro. Eu já fui presbítero da igreja, tá? A minha chamada é uma chamada ministerial. Eu sei da minha chamada. Não precisa Deus levantar um vaso e dizer, Antônio Alves Ferreira, eu sou contigo. Não, eu sei que ele tem um chamado na minha vida. Eu só preciso dizer, eis-me aqui, igual a Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu fiquei ali, aí chega a pastora, essa abençoada aí. Chega a pastora, Rosana, essa outra ali, a Marga, para os mais íntimos, né? A Margarida chegou. Chegou o seu esposo dela. Chegou o pastor Felipe também junto com a pastora. E eu, poxa, cadê o pastor Urias? Opa, já me livrei já. Pastor Urias não veio. Aí sorri lá dentro de mim, meu ego ficou todo cheio. Falei, opa, esses aí vai dar para levar na lábia. Aí já estava tudo certo, né? Dentro de mim já estava tudo certo. Estava tudo combinado com o meu eu. Aí eu falei, recebemos os pastores, os irmãos, tudo bem? Aí elas começaram a conversar, já estava a par de tudo. E a pastora, com a sabedoria do Espírito Santo, começou a dar uma palavra. Ali eles oraram, pregaram a palavra de Deus, falaram da nossa vida um pouquinho, entraram um pouco. Mas foram decididos para poder decidir. Olha, nós viemos aqui, em nome do Senhor, nós viemos aqui saber como é que estamos. A Juscelia está caminhando, está buscando a Deus. Irmão, você não imagina o que eu falei com o pastor Urias lá na casa dele, lá no playground do prédio dele. Falei, pastor, eu estou saindo daqui, estou indo para São Gonçalo e estou disposto a separar mesmo. E a minha esposa depois veio falar com ele e disse, não, deixa ele ir, deixa ele. Irmãos, só Deus para dar sabedoria aos pastores, que a gente é muito duro. Quando a gente está com problema, a gente é muito duro para pastor. Ainda mais um indivíduo que diz que conhece a palavra, que já conhece os textos que o pastor vai dizer. Esse indivíduo é o pior que tem. Que ele é um desviado achando que está na presença de Deus. Que ele é aquele Judas entregando o próprio Senhor. A pior coisa que tem é o crente que acha que conhece um pouquinho da palavra e acha que não precisa aprender mais, que ele já conhece tudo. Essa é a pior pessoa dentro da igreja. É o desviado crente. Crente que abafa, né? Crente que pode, crente que sabe, crente que é tudo, crente que pode todas as coisas, mas nunca busca aquele que pode realmente. Começaram a falar, começaram a desenrolar ali o mistério de Deus. No final, nós estamos fazendo uma nova aliança com Cristo. E nós voltamos a viver como marido e mulher. O meu casamento foi restaurado quando eu entendi, aqui dentro do gabinete, que eu tinha um problema interior. Que eu precisava ser deixado ser tratado por Deus. Para que o Senhor viesse tratar a minha vida. E para que eu continuasse caminhando. Para que eu viesse me levantar de novo. E viesse estar aqui esta noite falando para você. E viesse tomar de novo as rédeas da minha vida. Pedir ao Senhor que viesse me dirigir de novo. E me fazer de novo um obreiro de novo. Irmãos, o interessante é que eu não tenho nenhuma dificuldade de começar tudo do zero. Eu acho que quem tem chamado de Deus, ele não está disposto a fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que lhe chamou. Uma certa feita eu cheguei na Nova Vida, o pastor disse assim para mim, Deus tem um mistério comigo nesse negócio de igreja. O pastor disse, você é presbítero? Eu disse, sim. Ele disse, aqui não existe presbítero, aqui só existe evangelista, pastores, missionário, apóstolos e assim sucessivamente. Mas eu disse, pastor,
Eu vim aqui para servir a Jesus. Não importa onde o Senhor vai me botar. Você vai lá para o estacionamento ajudar os irmãos a manobrar carro, para não deixar ninguém quebrar os carros dos irmãos. E você vai começar como um simples membro da igreja. Eu disse, não tem problema. Deus foi me abençoando, fui galgando degrau por degrau de novo. Sabe por quê? Porque quando você tem chamado, não adianta. É Deus que vai levar você. É Deus que vai mudar a sua vida desde quando você creia que Ele está na direção da sua vida. É o Senhor que vai fazer isso desde que você deixa Ele fazer. E estamos morando agora ali em Caraí, lá do Campo São Bento. Sou zelador de um condomínio de classe média alta, né, irmãos? Um pessoal que tem uma condição muito boa. Deus me trouxe de um bairro perigoso, de área de risco. Me botou em lugares abençoados, em um lugar abençoado. Sabe por quê? Com toda a minha infidelidade, com toda a minha grosseria, com toda a minha rebeldia. Mas eu me lembro daquele texto lá, quando aquele rei, o rei Uzias olhou, o rei olhou para a parede, virou o rosto para a parede quando Isaías estava já saindo do palácio. E o Senhor, ele se arrepende e diz, Senhor, lembra-te de mim quando eu andei na tua presença. E o Espírito Santo fala com o profeta Isaías, ele dá meia volta e volta lá e diz assim, olha rei, Deus está mandando te dizer que vai acrescentar tantos anos mais na tua vida. Você pode estar lá no poço esta noite, mas deixa eu profetizar nesta noite sobre a sua vida. Você pode estar achando que Deus não pode mais mudar a sua história, mas o Senhor pode mudar a sua história. O Senhor pode fazer você triunfar de novo. O Senhor pode te fazer assentar diante dos príncipes de novo. O Senhor pode esta noite reverter todo o quadro, não importa qual seja a área. Pode ser sentimental, financeira, psíquica, pode ser qualquer área da sua vida. Creia nesta palavra, porque a palavra de Deus diz que Ele tudo pode. E nenhum dos seus pensamentos serão frustrados. Aquilo que Deus preparou para a tua vida não é homem, não é problema, não é dificuldade, não é demônios, não é nenhum tipo de problema nessa terra que pode fazer que você não alcance sucesso. Basta você crer, basta você dizer, Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, permaneça fiel. Permaneça firme, ainda que você diga, mas eu estou muito fraco, irmão Antônio. Todavia eu lhe digo, volte para o Senhor. Voltar aqui é se deleitar de novo diante dEle. É se derramar diante dEle. É dizer, Espírito Santo, me enche de novo. Eu quero ter a mesma unção. Eu quero ter, se possível, a unção dobrada do Teu Espírito para poder me levantar de novo. Para poder ter uma nova vida de fato e verdade na Tua presença. Porque, amados, não é mais tempo de nós brincarmos de evangelho. O evangelho de Cristo está sendo pregado nos últimos dias da terra. Eu só quero ler um texto e passar para a pastora. E orar por você. Para você levar esse texto para casa e meditar com calma. A minha esposa fala que eu falo muito pouco, mas quando eu começo a falar, ninguém me segura. Falo demais, né, Cristiane? Amém? Falo muito. Falo devagar, pausadamente, mas vou embora. Deixar eu fico até meia-noite. Então, é um pouco da homilética, né, irmãos? A gente aprendeu um pouco da homilética. Então, se você deixar aqui, você fica a noite toda aqui falando. E vai falando de Cristo, vai falando das maravilhas, dos milagres, das maravilhas. Eu estava vindo ali no caminho, eu estava pensando dentro do ônibus, Senhor, Tu tem um mistério na minha vida e eu não posso recuar. Quando teve aqui a primeira vigília aqui, eu fiquei com a cara nessa parede ali, não sei se vocês estavam aqui. Mas ninguém vê ninguém, né? Porque quando a gente está na vigília, ninguém vê ninguém. A gente quer se derramar, a gente não quer saber quem está do nosso lado, a gente quer Deus, a gente quer Cristo, a gente quer tocar na orla do vestido dele, a gente quer ser curado, a gente quer ser renovado. E quando eu cheguei aqui, começou a vigília, apagar as luzes, né? Aí você fica à vontade, deixa Deus te usar, deixa Deus falar contigo. Aí eu estava ali, e quando eu fui ver, eu estava com a cara na parede, né?
não estava mais vendo nada, e Deus me mostrava um caminho muito grande. Há uns dias atrás, antes da vigília, eu falei para minha esposa, olha, eu tô sonhando com Urias. Aí esse negócio de sonhar com homem é um negócio meio esquisito, né? Mas eu falei, mas isso é de Deus. Eu estou sonhando com o pastor Urias. Eu vou falar com ele, que negócio é esse, pastor? Aí não falei nada, acabou passando, eu não falei no gabinete com ele, eu não vim mais fazer gabinete, não deu mais certo o gabinete, e eu tive que tomar posição diante de Deus mesmo, porque o negócio estava ficando estreito. Aí eu vim para a vigília e disse, Juscelé, eu estava sonhando com o pastor, umas 2 vezes, eu falei com ela, eu estou sonhando com o pastor, ela, conversa com ele, depois ele vai te dar uma visão. Quando chegou aqui, Deus me mostrou tudo, porque que eu vi o pastor Urias na minha oração. No meu sonho estava o pastor Urias. E eu disse, por que eu estou vendo o pastor Urias, Senhor? Nos meus sonhos. Eu estava sonhando com o pastor Urias. Sempre que ele bateu tanto em mim lá no gabinete, no sentido da palavra, né? Ele disse, rapaz, ele falava muita coisa para mim, que aquilo ficou marcado em mim. Está marcado, até a eternidade. Está marcado. E quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo assim, olha, eu ouvi alguém falando comigo no meu ouvido, e eu sabia que era a voz do Espírito Santo. E ele dizia assim, olha, eu te trouxe aqui, para te mostrar uma coisa, e tem mais, aquele que eu chamo, aquele que se encontrou comigo um dia, falando para mim, dizendo que eu encontrei o Senhor Jesus, ele disse, aquele que me encontra, ainda que ele venha morrer, ele nunca vai sair da minha presença. Aí eu fiquei assim, por que isso? Ele quis dizer o seguinte, ainda que tu morra, mas aquele que crer em Cristo, como diz a palavra, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverás. Aí eu entendi, e não tem mais como eu ser um desviado. Você que encontrou Cristo um dia, nunca você pode mais recuar. Você está num túnel que não tem saída, só tem saída para cima. Não tem para os lados e nem para frente. Você só tem saída para o céu. Deus disse isso para mim, você nunca pode se perder da minha presença. E eu entendi isto. Deus me mostrava aquele lindo caminho aqui, um caminho enorme, irmãos, uma estrada longa. E ele dizia assim, esse caminho é o que você vai caminhar. E o pastor Urias estava dizendo para mim assim, apontando daqui do altar, esse aí é o caminho, Antônio, esse é o caminho. O Espírito Santo mostrava ele mostrando, esse é o caminho, é por isso que você estava sonhando. Quero dizer que Deus vai usar sempre o seu pastor para você, ainda que ele seja duro com você. Eu já ouvi muitas palavras duras de pastor, mas nenhuma delas me jogaram no mundo. Sabe por quê? Porque eles te amam. O pastor, quando fala duro, é porque ele ama e tem o amor de Cristo no coração. Nunca olhe para o pastor com um olhar diferente porque ele falou duramente. Mas olhe com um olhar de amor para o seu pastor, para os seus pastores. Sabe por quê? Porque sempre vai estar te abençoando. Por mais que o pastor tenha problema, ele não sabe dizer não para uma ovelha. Ele é aquele tipo de Cristo, a tipologia de Cristo. Ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca da ovelha perdida. Pastor Urias, ele hoje faz parte da minha vida. Eu não sei orar mais sem orar por ele, sem interceder pela metodista, não sei orar mais sem orar por vocês. Vocês hoje fazem parte da minha vida. E somos parte do mesmo corpo. Amém? Que o Senhor venha esta noite abençoar a sua vida. Leva esse texto para casa. Mateus 25, parábola das 10 virgens. Leia com atenção. Seja fiel ao Senhor. Mantenha o azeite na sua lamparina, na sua botija. Leve consigo não só a lâmpada, mas leve consigo um pouco mais de azeite. Por isso que eu falei sobre o deserto aqui. Quando eu busquei lá atrás, quando eu me dediquei lá atrás, o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, não permitiu que o Antônio Alves estivesse hoje lá no mundo. Talvez morto hoje. Porque só Deus sabe de onde me tirou, de onde nos resgatou com a sua mão forte.
Hoje moramos aqui em Caraí, trabalho em Caraí, moro em Caraí. Trabalho em um prédio e moro no prédio. É uma bênção, irmãos. Deus me honrou. Eu estava falando para minha esposa, Deus vai te honrar nas pequenas coisas. Talvez você diz, eu estou dando uma oferta de R$1. Se esta é a oferta da viúva pobre, Deus vai te honrar. Uma das qualidades que a minha esposa tem é ser perseverante. Outra qualidade que ela tem é procurar ser fiel a Deus. Ela me ensinou a ser dizimista na casa de Deus. Eu estava com a maior dificuldade, o dinheiro não dava, mas ela ia lá e tirava o dízimo para a casa de Deus. E não tinha dinheiro, ela ia lá e tirava o dízimo da casa de Deus. Ela tem essa percepção e ela me ensinou isto. Hoje eu não sei ganhar um dinheiro e dizer, isso aqui é do Senhor. Esse aqui eu não mexo. E eu estava pensando, Deus ele te honra pelas pequenas coisas que você faz para Ele. Desde que seja feito com fidelidade. Talvez você diga, eu faço tão pouco para Deus. Se você faz de coração, Ele vai te honrar. Eu vou pouco à igreja por causa disso e daquilo por dificuldade. Se você faz com dedicação e amor, Deus vai te honrar. Se você é fiel no pouco, diz o texto, sobre o muito Ele te colocará. Hoje a minha esposa diz assim, hoje nós somos ricos. Sabe por quê? Porque eu trabalhava muito e não tinha tempo para Deus. Estava abandonando a fé. Estava largando a presença de Deus. Quando eu vim para cá, hoje Deus me deu a oportunidade de se puder estar todo dia na igreja. Que eu trabalho de 7 da manhã às 18 horas. Se tiver culto aqui de segunda a sexta, se eu quiser eu posso vir. Louvar e agradecer o nome do Senhor. Antes chegava em casa 10 horas da noite, cansado de uma obra, que quem trabalha em obra sabe como é exaustivo, é cansativo. E Deus hoje me botou no lugar de descanso, no lugar tranquilo. Eu sou aquele indivíduo que trabalha em casa. Acabou o expediente, eu subo para casa. Não encaro engarrafamento, não fico estressado. Estressado não fico, mesmo que isso aí não é comigo, né? Nunca fui estressado. 44 anos de idade, nunca fui estressado. Não tem estresse, tá? Graças a Deus. Fique de pé, deixa eu fazer uma oração por você. Você vai me ver sempre calmo assim. A não ser que o Espírito Santo me tome aqui, eu começo, aí Deus muda tudo. Mas como eu estou contando testemunho, realmente pregando eu não sou muito calmo assim não. Eu estou contando testemunho, então a gente deixa um pouco, né? A gente fala um pouco. Mas que Deus venha abençoar a sua vida, amém? A minha esposa diz que eu sou muito calmo, sou mesmo, sou bastante calmo. Mas não era assim não, tá? Isso aí é os frutos do Espírito que está operando aqui, tá? Era agitado, ansioso, nervoso, funkeiro, tá? Imagina um cearense, Paraíba, funkeiro. Cabelo grande, brinco na orelha. Funkeiro, miséria queima, Jesus. Então, o indivíduo nordestino, geralmente o nordestino é cabra macho, né? Não anda de brinco. E lá não tem disso não. Então, o que acontece? Era funkeiro, cabelo grande, pegava aqui no cabelo, tá ficando careca agora. Agora tá caindo um monte aqui do telhado, já tá caindo. Pegava aqui no cabelo, grandão, baile funk, gostava de um funk, vezes gostava de um forró. Mas Deus muda vidas, amém? Deus, Ele não faz milagre, Ele é um Deus de milagre. Todo momento Ele é milagres. Coloca a mão no teu coração. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, é que nós, ó Pai, esta noite ficamos esses minutos aqui, Senhor, para falar da Tua, ó Deus, misericórdia, para falar do Teu poder, das Tuas maravilhas. Senhor, que o Senhor abençoe casamentos aqui, Senhor, relacionamentos, namoros, Senhor. Que o Senhor prospere aqui relacionamentos, Senhor, familiar. Que o Senhor venha unir famílias aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe jovens aqui que vão namorar, que vão se casar. Adolescentes que estão namorando, que vão namorar, Senhor. Que serão uma bênção na Tua casa, que serão testemunho, ó Deus, de uma vida saudável, uma família abençoada. Deus, nós oramos pela finança do Teu povo.
Nós oramos, ó Deus, pelo pastor Urias, Senhor, pela pastora Rosana. Ó Deus, abençoa o pastor Urias onde ele estiver, Senhor. Revigora as suas forças, ó Pai, nesses dias de descanso, Senhor, para que o teu servo continue sendo bênção, sendo canal, Senhor, para continuar abençoando milhares de pessoas, centenas de vidas, que virão precisando de uma palavra assim como eu vim, Senhor, uma pessoa dura, difícil, ó Pai, com problemas, ó Pai, tão difíceis, ó Deus, para ele resolver, ó Deus, para botar diante de Ti, dá força ao teu servo, dá sabedoria, discernimento, abençoa, Deus, a Bruna, abençoa o Yuri, abençoa a irmã Celina, abençoa toda a sua casa, a sua parentela, ó Deus, dá força ao nosso pastor, dá saúde, Senhor, aos nossos pastores, Senhor, dá força a eles, ó Pai, para continuar firme, Senhor, Senhor, que Tu venha dar sabedoria, venha dar autoridade, venha dar discernimento, ó Pai, venha dar a palavra revelada, Senhor, venha trazer, ó Deus, respostas às suas orações, venha trazer resposta aos seus propósitos, que esse 2015 seja um ano de sucesso nesse lugar, um ano, ó Deus, de vitória, um ano, ó Deus, de centenas de almas nesse lugar, Senhor. Ainda, ó Deus, que seja preciso o Senhor prover outro lugar para acampar pessoas, para, ó Deus, Senhor, colocar pessoas para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, salva, liberta, transforma, traga, Senhor, vitória nas células, Senhor. Nós oramos pela convenção de vidas nas células, Senhor. Como oramos na madrugada, Senhor, estamos orando de novo, Senhor. Abençoa cada célula, Senhor, que pertence a esta igreja. Ó Deus, venha multiplicar, ó Pai, venha salvar, venha, ó Deus, trazer respostas, venha restaurar a família, Senhor, venha converter almas naquele lugar, Senhor. Em cada célula, Senhor, que o Teu povo seja firme a cada dia, a cada terça-feira, a cada quarta-feira, a cada segunda-feira, Senhor, que os Teus filhos sejam fiéis a Ti, Senhor, no nome de Jesus é que nós oramos e cremos, na bênção e no milagre, no nome de Jesus, amém? Bata a palma e dê glória a Deus.